Lembra do distanciamento social? Diz o relatório. A recomendação de distanciamento social, 6 pés de distância, 2 metros no Brasil, que levou ao fechamento de escolas e pequenos negócios por todo o país, foi arbitrária, inventada e não baseada em ciência. Em depoimento em portas fechadas, o Dr. Fauci afirmou que essa diretriz meio que simplesmente surgiu. Isso porque o governo do Donald Trump publicou um documento chamado Lab Leak, The Origins of COVID-19, ou Vazamentos de Laboratório, as verdadeiras origens do Covid-19. E o documento se apoia em vários pontos para afirmar de forma categórica de que o Covid-19 foi, na realidade, o produto de um laboratório de Wuhan, na China. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro brasileiro a trazer esta ideia foi este que vos fala no programa Pânico. E na época foi tratada, na época eu fazia o Pânico, sempre brinco que é o programa que eu mais tenho saudade de fazer, e na época foi tratada como uma teoria louca. E, no final das contas, tudo se confirma. Segundo o relatório da Casa Branca, é citada a publicação The Proximal Origins of SARS-CoV-2, que foi repetidamente usada por autoridades de saúde pública e pela mídia para desacreditar a teoria do vazamento de laboratório, e foi impulsionada pelo vilão de filme, Dr. Anthony Fauci, com o objetivo de promover a narrativa preferida de que a Covid-19 tinha tido origem natural. Um chinês tinha comido um morcego, uma porra dessa, uma coisa doida, que foi a teoria. E a teoria que a Covid teve origem de forma natural, contra essa teoria, eles levantam os seguintes argumentos. Primeiro, o vírus tem uma característica biológica que não é encontrada na natureza. Os dados mostram que todos os casos de Covid-19 derivam de uma única introdução em humanos. Uma única, que contradiz pandemias anteriores nas quais houve múltiplos eventos de transbordamento, que eles chamam de spillover. Essa terceira era qualquer retardado mental, e eu na época chamei a atenção para isso, que coincidentemente Wuhan abriga o principal laboratório de pesquisa sobre SARS da China, que tem um histórico de realizar pesquisas dos chamados ganhos de função, que é uma alteração genética e uma potencialização do vírus. Você transforma o vírus num negócio pior, né, o tal do ganho de função. E os níveis de biossegurança dos laboratórios eram inadequados. Ainda, que os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan apresentaram sintomas semelhantes aos das Covid-19 no outono de 2019, meses antes da descoberta oficial do vírus no mercado de animais vivos. Por quase todas as medidas científicas, diz o relatório, se houvesse evidência de uma origem natural, elas já teriam vindo à tona, mas isso não aconteceu. Isso era algo tão óbvio que chega a ser impressionante que tantas pessoas tenham acreditado na origem natural da Covid-19. Vejam, por exemplo, a distância do Instituto de Virologia do Wuhan e o tal do mercado de frutos e animais lá de Huanan, um local em que quase 2/3 dos 41 primeiros infectados pelos vírus haviam frequentado. São 12 quilômetros. O documento da Casa Branca continua e cita como a EcoHealth, uma ONG de pesquisa científica sobre conexões entre humanos, animais e meio ambiente, foi financiada pelo dinheiro do pagador de impostos americano para facilitar as pesquisas em Wuhan. Ou seja, nós, contribuintes americanos, pagamos pelo financiamento das pesquisas em Wuhan que deram origem ao vírus. Eles continuam dizendo, citando aqui, a ineficácia do Instituto Nacional de Virologia de Wuhan, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é a mesma coisa, em fiscalizar essas pesquisas. Diz o relatório, a EcoHealth, sob liderança do Dr. Peter Daszak, utilizou recursos dos contribuintes norte-americanos para facilitar pesquisas perigosas de ganho de função em Wuhan, na China. Após o subcomitê seleto
do Congresso, divulgar a evidência de que a EcoHealth violou os termos do seu financiamento pelo Instituto Nacional de Saúde e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, ele iniciou um processo de desqualificação e suspendeu todo o financiamento destinado à EcoHealth. Novas evidências também demonstram que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a atividade da EcoHealth durante a pandemia. E aí eles falam de várias falhas do Instituto Nacional de Saúde do Anthony Fauci. Os procedimentos do National Institute of Health para financiar e supervisionar as pesquisas potencialmente perigosas são deficientes, pouco confiáveis e representam uma séria ameaça à saúde pública e à segurança nacional. Além disso, o National Institute of Health fomentou um ambiente que incentivava a evasão de leis federais, como demonstradas de arquivamento de registro, como demonstradas pelas ações do Dr. David Morris e da chamada Senhora do FOIA, a FOIA Lady Margie Moore. Para vocês terem uma ideia, esse David Morris era conselheiro sênior do Anthony Fauci no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, é investigado por usar e-mails para evitar registros públicos oficiais, numa tentativa de não aparecer para o público o que estava acontecendo. E ele admitiu em e-mails internos que apagava as mensagens e evitava o uso de contas institucionais para não deixar rastro. Já essa Margie Moore, a tal da Lady FOIA, era funcionária do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ela é mencionada em conversas do David Morris como uma pessoa que poderia ajudar a esconder documentos ou atrasar liberações de informações solicitadas por lei. Cara, entendam. São pessoas que são pegas falando em apagar os próprios rastros e esconder informações públicas. Esse é o grau de honestidade e transparência das pessoas que construíram as bases para fechar o teu negócio, cara. Na tua casa, o teu business, te deixar trancado em casa durante um ano e meio durante a pandemia. Eram essas as pessoas que ouviam Dr. João Dória, Eduardo Leite, seu Romeu Zema, Eduardo Paes. Eram essas as pessoas que eles ouviam. As pessoas que estavam discutindo como é que iam esconder documentos. As pessoas que conspiraram e criaram acidentalmente, talvez, esse vírus, segundo a Casa Branca, acidentalmente. Foi com base nisso que destruíram o teu negócio, cara. Foi com base nisso que destruíram o ensino e o desenvolvimento da sua filha, que tem dificuldade até hoje, porque teve dificuldade naqueles anos. A educação do seu filho. Foi com base nisso que roubaram a eleição americana de 2020. Foi com base nisso que se construiu aquele consórcio. Foi com base nisso que se construiu todo aquele ambiente de combate à desinformação. Você foi enganado. Ai, eu não acredito em teorias da conspiração. Tá aqui a porra da conspiração. Tá documentada a conspiração. Foi feita, em todos os sentidos, uma conspiração para te ferrar, porra. Eles também mostram os esforços feitos pelo governo Biden e o Partido Democrata para impedir que a Câmara dos Representantes, na época já com os republicanos, investigassem as origens do vírus. Apagando, diz o texto, a administração Biden, por meio do Departamento de Saúde, engajou-se numa campanha prolongada de atrasos, confusão, falta de resposta com o objetivo de obstruir a investigação. Tá claro? E o que está sendo descoberto é que vários dos questionamentos feitos durante a pandemia se provaram corretos. Enquanto os paladinos da saúde pública, com decreto, decidiam se você podia ou não trabalhar. Mentiram sobre tudo. E não queriam que fosse investigado. Vejam a parte, agora talvez uma das mais chocantes, que falam sobre as medidas adotadas da pandemia. Organização Mundial de Saúde, vou ler aspas.
A resposta da OMS à pandemia de Covid-19 foi um fracasso absoluto, diz o documento da Casa Branca, pois cedeu à pressão do Partido Comunista Chinês e colocou os interesses políticos da China acima dos seus deveres internacionais. A OMS, que é quem ditava as políticas do Brasil. Acreditem na ciência. Além disso, o novo esforço da OMS para resolver os problemas agravados pela pandemia, por meio de um tratado de pandemias, pode prejudicar os Estados Unidos. Lembra do distanciamento social? Diz o relatório. A recomendação de distanciamento social, 6 pés de distância, 2 metros no Brasil, que levou ao fechamento de escolas e pequenos negócios por todo o país, foi arbitrária, inventada e não baseada em ciência. Em depoimento em portas fechadas, o Dr. Fauci afirmou que essa diretriz meio que simplesmente surgiu. E as máscaras? Até hoje eu vejo retardado de máscara, que é basicamente você andar com uma placa escrito: eu sou retardado mental. Não havia evidência conclusiva, olha só, não havia evidência conclusiva, está dizendo o relatório, que as máscaras realmente protegessem os americanos contra a Covid-19. As autoridades de saúde pública mudaram repetidamente a posição sobre a eficácia das máscaras sem fornecer dados científicos à população, o que gerou um aumento massivo na desconfiança pública. Não está satisfeito? E o tal do fica em casa, a economia a gente vê depois, o lockdown, que todos os pela-sacos do Brasil bateram palma. Quem não quer lockdown é genocida. O que diz o relatório? Os confinamentos prolongados causaram danos imensuráveis, não apenas à economia dos Estados Unidos, mas também à saúde mental e física dos americanos, com impacto particularmente negativo sobre os jovens. Em vez de priorizar a proteção da população mais vulnerável, as políticas do governo federal e estaduais forçaram milhões de americanos a abrir mão de elementos cruciais para uma vida saudável e financeiramente estável. É o relatório, estou lendo o relatório. Depois eles falam sobre Nova York, OMS cedendo pressão da China. Tudo picaretagem. Os caras sabiam e quiseram apagar os rastros. Vocês entendem que o conteúdo desse documento, que agora é público, está no site da Casa Branca, aliás, Surrelli, por favor, manda o link original no grupo de patronos. Isso acaba simplesmente com tudo que foi dito sobre a pandemia para vocês. O conteúdo desse documento expõe todas as mentiras, os procedimentos mentirosos, a tática mafiosa de apagar os rastros e impedir a investigação da população da maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil. Enquanto a imprensa criticava o Bolsonaro por tratamento precoce, sobre o qual já havia ampla evidência científica, os mesmos caras faziam de tudo para defender distanciamento social, a porra da vacina do João Dória, que era uma fraude, o lockdown, fechamento de comércio, etc., sem nenhuma justificativa. O documento é encerrado com a seguinte conclusão: autoridades de saúde pública frequentemente enganaram o povo americano e o povo brasileiro por meio de mensagens contraditórias, reações impulsivas e falta de transparência. De forma ainda mais grave, o governo federal demonizou tratamentos alternativos e suprimiu narrativas desfavoráveis, como a teoria do vazamento do laboratório, numa tentativa vergonhosa de coagir e controlar as decisões de saúde da população. Quando essas tentativas falharam, a administração Biden recorreu à censura escancarada, coagindo e colaborando com as maiores empresas de mídia social do mundo para suprimir toda e qualquer dissidência relacionada à Covid-19. Vocês acham que essa conclusão tem alguma semelhança com o que ocorreu no Brasil? Autoridades de saúde, a tal da ciência, a imprensa, enganando o povo com mensagens contraditórias, como a vacina em um momento que impedia de pegar as doenças, depois passou a só diminuir, depois não sei o quê. É totalmente segura, depois não é bem segura, depois acaba sendo proibida, como foi a vacina lá, Johnson & Johnson e outras. Reações impulsivas e falta de transparência, como a falta de respostas das autoridades a respeito da ineficácia dos lockdowns e do tal do distanciamento social. Uma fraude.
a demonização de tratamentos alternativos. Coitado que sofreu o doutor Zeballos, a supressão de narrativa desfavorável, quase que a criminalização do tratamento precoce e a impossibilidade da recomendação por parte de agente público. E, finalmente, a cereja do bolo, que no Brasil foi turbinada pelo ditador psicopata do Brasil. A censura escancarada, coagindo e colaborando com as maiores empresas de mídia social do mundo. No Brasil, muito pior. Ia para cadeia. Eu tomei aviso do YouTube, etc., me ferrei com o YouTube, mas as pessoas iam em cana no Brasil. Pois bem, sabe aquela coisa de teoria da conspiração? Tá aí, a conspiração tá escancarada na sua cara. Conspiraram para te ferrar. Se você não entendeu isso até agora, você é um idiota. Você é um idiota. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.